Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre as modificações nas proporções mendelianas. O que é isso, André, essa proporção mendeliana? Gente, o videozinho anterior, tá? Vocês têm que assistir. A gente fez um videozinho lá sobre proporção fenotípica e proporção genotípica. Basicamente, só para dar uma rápida recapitulada, a gente viu que para cruzamento entre heterozigotos, né, vulgo azão-azinho, cruzando com azão-azinho, a gente sempre tinha aquele chiqueirinho, né, mais diferentão, assim, né, aonde nós sempre obtínhamos as mesmas proporções. Ou seja, o que é a minha proporção genotípica? São os genótipos que eu obtenho a partir desse cruzamento. Se esse gameta encontrar esse daqui, eu vou ter um bebê azão-azão. Né? Um bebê, na verdade, uma plantinha, né, aqui, que seria azão-azão. Certo? Se esse gameta encontrar este daqui, nós vamos ter um heterozigoto, aqui aconteceria a mesma coisa, e aqui nós teríamos um homozigoto recessivo. Ou seja, na minha proporção genotípica, segundo Mendel, né, eu obteria o quê? Um azão-azão para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Né? A gente sabe que Mendel, na verdade, ainda não falava em genes, né? não se tinha conhecimento avançado em genética, mas o que ele descreveu bem foi a proporção fenotípica. Né? Fenótipos são aquelas características observáveis. Né? E para Mendel, a gente sabia, né, que o alelo dominante ele caracterizava a cor amarela em ervilhas. Então aqui eu teria, nesse cruzamento entre heterozigotos, 1, 2, 3 possibilidades de plantinhas amarelas, né, 3 amarelas, para uma possibilidade apenas de plantinha verde. Então, isso daqui é a nossa proporção mendeliana, tá? A proporção genotípica e a proporção fenotípica. Pessoal, o que a gente vai estudar hoje, como eu falei para vocês, são as modificações nessas proporções. Isso não significa que Mendel está errado, isso não anula nenhum conhecimento que Mendel traz para a gente, inclusive amplia, né, tudo que Mendel falou. Por exemplo, vocês com certeza já devem ter ouvido falar sobre a ausência de dominância, ou então herança intermediária, ou ainda dominância incompleta. Gente, nesses casos aqui, o que acontece é o seguinte: essa proporção fenotípica aqui de 3 para 1, ela não se mantém pelo simples fato de que não existe relação de dominância e recessividade entre os alelos. Na verdade, a gente nem representa por azão, azinho, né? Porque geralmente quando a gente fala a letra maiúscula, ela representa o alelo dominante. A letra minúscula, ela representa o alelo que ele é recessivo, ou seja, aquele que só se expressa em homozigose, né? Como aqui não existe dominância entre um alelo e outro, eu não vou colocar a letra maiúscula e a letra minúscula. Eu posso simplesmente pegar aquela característica e colocar a inicial dela. Vamos dar uma simplificada aqui. Por exemplo, o que acontece aqui com a flor maravilha. Né? A flor maravilha é uma flor muito interessante. A gente tem, nas variedades puras, aquelas que são homozigotas, 2 cores. A gente tem a cor branca, que eu vou representar por Bzão. Leia-se, tá? Eu tô colocando B porque a cor é branca, tá? Isso não significa que branco seja dominante em relação ao vermelho. Vermelho, pessoal, a característica vermelha dessa plantinha também vai ser determinada por um outro alelo que determina a síntese do pigmento vermelho. Enquanto, para que eu consiga sintetizar o pigmento branco, eu tenho que ter um outro alelo, né? Uma outra sequência de bases nitrogenadas naquele gene. Enfim, bom, quando eu cruzo, pessoal, essa geração parental aqui, tá? Quando eu cruzo brancas com vermelhas, o que a gente tem que ter? Vocês sabem, né? A gente estudou lá a primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Ou seja, a característica vermelha aqui ela é determinada por um par de fatores. E esse par de fatores, eles se separam na produção dos gametas. Ou seja, essa plantinha vermelha aqui, ela pode produzir 2 gametas, mas os 2 gametas vão ser iguais, né? Ou que vai portar o alelo V, ou vai portar o alelo V. E para a planta branca, a mesma coisa. Né? Ou vai fazer um gameta com B, ou vai fazer um gameta com B. Então, na prática, né, o nosso chiqueirinho ficaria assim. Lembra que no nosso chiqueirinho a gente coloca sempre as possibilidades de gameta para as 2 plantas. Faz de conta que essa aqui é a planta dona da ovosfera e essa aqui é a planta dona lá do grande pólen, tá? Então, gametas femininos para cá. Eu posso fazer ou V ou V. Gametas masculinos para lá, eu posso fazer ou B ou B.
O que eu vou ter na minha F1, se isso daqui é a minha geração parental? Bom, eu vou ter apenas heterozigotos. Lá no Mendel, o que acontecia quando eu cruzava uma planta amarela com uma verde? Dava na F1, né, se essa planta amarela fosse homozigota e a verde também, né, na F1 dava 100% amarelas. Aqui, pessoal, não vai dar nem 100% brancas e nem 100% vermelhas. Vai dar 100% rosas. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Existem casos, tá, específicos nos quais não existe dominância de um alelo em relação ao outro. Na verdade, no caso da ausência de dominância, herança intermediária, isso daqui, os dois alelos, eles interagem no híbrido para dar origem a um novo fenótipo. Então, nesse caso aqui, existem 3 fenótipos, não apenas o branco e o vermelho, como acontecia lá com as ervilhas. Aqui a gente tem o branco, o vermelho e o rosa, tá? Lá nas ervilhas, o que a gente teria? Amarelo cruzando com verde dá 100% amarelo, né? Então, lá tu teria 2 fenótipos, aqui tu tem 3. E isso é muito legal, porque se a gente fizer a autofecundação dessa F1 aqui, que foi o que Mendel fez, né, lá em cima, cruzou os heterozigotos, aqui a gente pode fazer a autofecundação também de BV. Então, o que a gente vai fazer? Esse cruzamento, BV cruzando com BV. Aí tu faz lá teu chiqueirinho, separa os gametas, né? E aí o que tu vai ter? Aqui tu vai ter um neném BB, aqui tu vai ter o neném BV, aqui é neném BV, neném VV, certo? Gente, BB dá branco. Ou seja, eu vou ter uma branca para 2 cor-de-rosas, porque eu tenho 2 heterozigotos aqui. Lembra? Quando a gente tem um alelo de cada, eles interagem e dão origem a cor-de-rosa, né? Então vai ter 2 rosas e uma apenas vermelha, para uma vermelha. Isso significa que a gente mudou, pessoal. Isso aqui é a nossa proporção fenotípica, certo? A proporção fenotípica de Mendel, lembra? Era 3:1. Agora a gente fez a proporção fenotípica ficar igual à genotípica. 1:2:1. Esse é o caso de ausência de dominância. Existem outros casos. Nesse vídeo a gente vai ver ainda o caso da codominância, tá, pessoal? Mas só para mostrar aqui para vocês como é que ficaria a nossa F2, tá? Que é o resultado da autofecundação da F1. Então a gente teria aqui uma branca para 2 rosas para uma vermelha, certo? Buenas, meu povo. Olha só. Codominância também é um caso que não rola, não existe aquele lance lá da dominância entre um alelo e outro, tá? Mas não é igual a dominância incompleta? Não. Codominância é completamente diferente do exemplo que a gente viu antes. Por um simples fato, pessoal. Na codominância, um alelo não é dominante em relação ao outro, só que os 2 alelos se expressam ao mesmo tempo. Na dominância incompleta, os 2 alelos eles se misturavam e davam origem a um terceiro fenótipo, que ali a gente viu que era o cor-de-rosa. Aqui não. Aqui, se eu herdo dos 2 alelos, eu vou expressar os 2 ao mesmo tempo. Tem um exemplo muito legal, que é o exemplo do gado da raça Shorton, sei lá como é que pronuncia esse negócio. Mas o fato é o seguinte, tá? A gente tem algumas variedades dessa raça. Quando a gente fala nas gerações puras, tá? A gente fala da variedade vermelha, tá? Que tem o gado que tem a pelagem avermelhada. E a gente também vai ter o gado que tem a pelagem branca. Quando a gente cruza o gado vermelho com o gado branco, eu vou obter uma geração F1 que é heterozigota, certo? Igualzinho a gente estava vendo antes. Só que quando tu vai examinar esses híbridos daqui, pessoal, eles não são nem vermelhos, nem brancos, muito menos rosa, né? Nunca vocês vão vir aí uma vaca cor de rosa passando por aí. O que acontece, pessoal, é o seguinte... esse heterozigoto aqui, ele vai expressar tanto o vermelho quanto o branco ao mesmo tempo. Ou seja, vai ser uma vaquinha toda manchadinha, ela vai ter mancha branca e mancha vermelha. Ou seja, eu vou ter os 2 alelos funcionando, certo? Todos eles funcionando. Difícil falar e escrever ao mesmo tempo. Então, assim, 2 alelos funcionando, os 2 vão estar sendo expressos, vão estar sendo transcritos e traduzidos simultaneamente para que tu tenha pedaços da pelagem branca e pedaços da pelagem vermelha, tá?
De novo, se eu for fazer autofecundação disso aqui, a gente vai ter aquele mesmo chiqueirinho que a gente viu lá pra cima, tá? Cruza aí os heterozigotos. Separa os alelos segundo a primeira lei, que a gente viu lá no primeiro vídeo de genética. Daí eu vou ter aqui um homozigoto para V, 2 heterozigotos e um homozigoto para B. Ou seja, eu vou ter no cruzamento da F1, né, o nosso resultado na F2, a nossa proporção fenotípica de F2 vai ser o seguinte: uma vaca vermelha para 2 vacas malhadas para uma vaquinha branca. Ou seja, mais uma vez a gente foge daquele lance lá mendeliano de 3 para 1, tá? Porque o heterozigoto ele é diferente, certo? Então, essa é basicamente a diferença entre dominância incompleta, tá? E codominância. Na dominância incompleta, os dois alelos eles interagem para te dar um novo fenótipo, né? O alelo branco interage com o vermelho, tu expressa os dois pigmentos, os pigmentos se misturam e dão cor de rosa. Na codominância, não. Tu vai expressar os dois ao mesmo tempo. O bichinho vai ser vermelho e branco. Mais um exemplozinho sobre codominância antes da gente encerrar a aula é o sistema MN, tá? O sistema MN é um sistema sanguíneo, né? Ele diz respeito a proteínas que existem na membrana de uma célula chamada hemácia, tá? Elas têm formatos diferentes e tal. Digamos que o formato bolinha, tô inventando aqui, gente, tá? Seja M. E digamos que existe uma hemácia que tem lá um formato de proteína quadradinho que os cientistas chamam de N, por exemplo, tá? Essas proteínas bolinha, em formato de bolinha, em formato N e formato M, tá? Elas são expressas por genes que estão lá nas moléculas de DNA da gente. Se tu herda da tua mãe um alelo N e do teu pai tu também herda um alelo N, teu tipo sanguíneo em relação ao sistema MN é o grupo N, porque tu vai ser homozigoto. Agora, se tu herda lá da tua mãe, né, no óvulo da tua mãe tinha um cromossomo que tinha o gene N, e o mesmo aconteceu no espermatozoide do pai, tu é homozigoto para o alelo N, logo, tua proteína vai ser N e tu vai ser do grupo sanguíneo N. Já, se lá no óvulo da tua mãe veio uma molécula de DNA com o alelo N e no espermatozoide do teu pai vem uma molécula de DNA com o alelo N, tu vai ser do grupo, adivinha? Isso aí, MN. Ou seja, tu vai ser um heterozigoto. Na membrana plasmática da tua célula, tu vai ter tanto proteínas em formato M quanto proteínas em formato N. Tu é um exemplo vivo de codominância. Por exemplo, pessoas que têm tipo sanguíneo AB, tá? É a mesma coisa, na membrana da hemácia dela, ela tem a proteína A e a proteína B. Mas isso são cenas dos próximos capítulos que a gente vai estudar na próxima aula, tá, gente? Um beijão pra vocês e até!